Falei pra vocês, sejam todos bem-vindos a mais React. Se você puder ajudar com o Pix, a live, o canal, está aqui, tá na descrição, beleza? É nóis. Vamos pro vídeo. Antes de qualquer coisa. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Antes de qualquer coisa, devo anunciar que finalmente temos estampas novas na loja.lubatv.com. Agora eu vou ficar olhando só pra aquilo ali, caralho. Porra. Uma delas é essa daqui mesmo que vocês estão vendo. Tá escrito Ruba, aliás, Ruba em katakana. É do Luba TV Games. Tem Pokébola, lanterninha, um Play, um Game Boy. Uau! Tem até uma picareta de Minecraft. Ele é muito gamer. Fora essa, nós temos algumas das minhas estampas favoritas. Nós temos aqui canais, né? Mentira, se ele fosse gamer mesmo, ele teria League of Legends na estampa. Luba TV Games, Luba TV Lives, Luba TV Clips e Luba TV VODs. Incrível. Se inscrevam em todos, inclusive. Muito obrigado. Nós temos a nova coleção de frases desmotivacionais. Isso mesmo. Ninguém se importa com o que você sonhou ontem à noite. Caralho. Sabe? Pra quem fica querendo contar os sonhos em detalhes. Show de bola. Porra. Essa daqui é a minha favorita, eu acho. Meus pronomes são nenhum, por favor. Não fale Por favor, não falar comigo. Caralho. Uau! Nós temos, claro, a clássica. Você é só uma pessoa ordinária que nasceu no mundo. Você não é especial. Diz tudo, a estampa diz tudo. Nós temos só você não é especial, é claro. E por último, nem por isso menos importante, quando tudo der errado, respire fundo e diga: foda-se essa merda. Ai, ai, ai. Tá rolando promoção na loja. Você compra o moletom e ganha uma camiseta. Então você coloca o que você quiser no carrinho, certo? Tipo, o moletom e a camiseta. E coloca o cupom, tudo maiúsculo por extenso, uma camiseta. E aí você vai descontar o valor da camiseta. É bom aproveitar porque essa promoção vai até o dia... esse mesmo que tá na tela, porque eu não tenho certeza, eu não quero falar besteira. Ok, eu não sei. Acabei de ver, não sei. É isso, muito obrigado. E agora vamos para o vídeo. E a gente vai direto mesmo. Não precisa ter pausa dramática nem nada. Mas antes, esperei. Acharam que eu tinha esquecido? Nem a pau. O vídeo de hoje é uma história. Desculpa. Uma história recente. Uma história que fez eu perder o sono. Vocês sabem que eu fui viajar com o Léo. A gente tirou nossos 15 dias de férias aí. Fomos viajar, né? A gente passou pela Irlanda. Uau, Irlanda. Uau. Todo dia antes de dormir eu tenho o costume de dar uma lida no Reddit. Eu acho que ele deve ter puxado a localização de onde eu tava, porque ele me colocou direto na página inicial do subreddit r/Ireland, onde irlandeses postam coisas. Claramente. Stop gaming. In 2022, it doesn't make any sense to game without getting something back. Yes, you can play games and get amazing gifts in return, all thanks to Buff, the gamer's loyalty app. How does it work? Download Buff, play your favorite games, and collect Buff points. Then you can redeem the Buff points to collect amazing gifts. Riot points, Steam credits, Amazon, PlayStation, and Xbox gift cards, game keys, and so much more. So what are you waiting for? What you need to do is to click on the button below. When you click it, you will arrive at Buff's website. Then you'll need to download Buff and register. Only after you are registered and Buff is running quietly in the background, you should go on playing your regular games and get amazing gifts. So, click below now. Gostei do buff aí, mano. Vou deixar aqui pra depois. Interessante. Pelo menos uma propaganda boa, velho. Sobre a Irlanda, eu acho, não sei. E eu vi um post que me chamou muito a atenção. O título tinha, entre conchetes, sério, e dizia: eu acho que meu colega de quarto tá me ferrando e fazendo jogos mentais, mas ele nega em admitir. Sinto que estou enlouquecendo aqui. Opa, é óbvio que eu vou clicar, é óbvio que eu vou ler, é óbvio que eu quero fazer parte dessa história. Vai que eu tô vendo um negócio de um psicopata sendo desenrolado. Vai que me chamam pra gravar o documentário da Netflix que vai sair daqui a 3 anos sobre isso. Deixa eu começar dizendo que esse post é 100% genuíno. Eu tenho esse colega de quarto desde o ano passado. Nós dois somos homens. Nós nos damos bem, muito bem, eu diria, nesse tempo em que vivemos juntos. Recentemente, eu comecei a encontrar algumas anotações deixadas pela cozinha, sala e na porta do meu quarto, com uma linguagem horrível e cheia de xingamentos raivosos. Eu confrontei meu colega de quarto toda vez que eu achava uma, mas ele jura de pé junto que ele não fez nada disso. Então eram anotações deixadas em papel, certo? Nos comentários ele deixa isso claro também. Às vezes era post-its, enfim. Eu acho que ele também está ferrando com a casa. Uma vez eu percebi que a nossa água estava desligada, mas ele negou fortemente novamente.
Eu poderia continuar aqui relatando, mas ficaríamos a noite toda. Ou seja, tinha muita coisa acontecendo, certo? What the Eu sinceramente fuck? não sei Como... O quê? Alguém vem na casa e... Vou deixar... o que fazer. Quando ele nega, não há sinal nenhum de que ele está mentindo. Parece estar sendo 100% sincero. Mas só moramos eu e ele aqui. Estou ficando louco? Ou o que tá rolando? Então, é claro, eu abri os comentários e lá tinha várias hipóteses, dizendo que ele tava só querendo chamar atenção por karma, dizendo que o colega de quarto dele realmente tava muito suspeito se era só os dois morando ali. Tinha algumas teorias, por exemplo, talvez uma ex-namorada entrou ali de ciúmes e tava fazendo essas coisas. Enfim, um monte de teoria. Outras pessoas sugeriram ele comparar a letra das anotações com a letra do colega de quarto, pra ver se eram Verdade. parecidas. Outros sugeriram instalar câmeras, webcam, mas o que mais me verdade. chamou a atenção foi uma outra hipótese completamente nada a ver com o que estava sendo discutido aqui. E não foi só uma pessoa que comentou sobre essa hipótese, mas várias. Então, algumas pessoas apontaram que no Reddit, alguns anos atrás, já teve uma história muito parecida com essa, em outro subreddit, chamado Legal Advice, onde as pessoas postam relatos pedindo conselhos legais, no sentido legal no sentido jurídico. E colocaram o Claramente. link desse post, que supostamente era parecido com esse que eu tinha acabado de ler. E era um post do usuário R. Bradbury, 1920. Eu vou chamar ele de Bradbury, ok? Esse post foi feito 7 anos atrás, em 2015, como eu falei, no Legal Advice. Quando eu li esse post, só pra vocês terem noção, quando eu li esse post, eu comecei a chorar de nervoso, não de nervoso, mas tipo, de assustado, sabe? Quando eu leio essas histórias, quando eu leio coisas assim, eu tô quase chorando agora, inclusive, eu começo a ficar arrepiado, eu fico agoniado, porque é muito louco. Mas enfim, vamos lá. O título era Anotações de post-it deixados no apartamento. Esse é o post de 2015, ok? 7 anos atrás. No dia 15 de abril, eu encontrei uma anotação de post-it amarela escrita à mão, com uma letra que não era minha, na minha casa, me lembrando de algumas coisas que eu tinha que fazer. Coisas que só eu sabia. Eu já tô todo arrepiado. É a Caralho, terceira vez que eu tô mano, lendo essa você tá história. maluco? E ainda assim eu fico agoniado. Eu sei exatamente o que vai acontecer e eu tô agoniado. Ok, Lua, para de falar que tá Caralho, mano. Como não ficar agoniado, porra? agoniado, só ler o negócio. Embora estranho, eu imaginei que podia ter feito isso enquanto dormia. Talvez naquele estado semi-acordado, eu rabisquei de qualquer jeito. E então minha letra ficou diferente. Joguei o papel fora, mas pensei um pouco sobre isso. Eu nunca faria isso. Eu não sei se eu teria me mudado já. Eu teria extremamente Nossa, assustado. realmente. No dia 19, eu encontrei outra anotação, 4 dias depois, grudada atrás da minha cadeira dessa mesma mesa, com a mesma caligrafia da anterior, me dizendo para ter certeza de ter salvado meus arquivos. Fiquei apavorado, mas não havia nenhum sinal de arrombamento na casa. Então instalei uma webcam para minha mesa e usei um aplicativo desses de segurança para gravar e detectar movimentos. Meu Ok? Deus. No dia 28, eu Meu Deus. Meu Deus. acordei e encontrei mais uma anotação. Essa dizia: Nosso senhorio não está me deixando falar com você, mas é importante que nós nos falemos. Hã? Bro. Senhorio, inclusive, é o proprietário da casa. Você aluga a casa do senhorio, certo? É a palavra. Enfim. Imediatamente eu chequei a pasta dos vídeos da webcam no computador e não encontrei nada da noite anterior. Mas a lixeira havia sido esvaziada, o que eu certamente não havia feito recentemente, indicando que alguém percebeu a webcam e deletou os arquivos. Como que esse Meu cara Deus. eu não ia conseguir viver? Meu Deus. O que não era muito Caralho. difícil, porque eles estavam numa pasta chamada webcam logo na área de trabalho. Ok, claro. Stealth. Hoje, dia 1º de maio, encontrei outra anotação. Dessa vez, do lado de fora da minha porta, mas nada estava escrito nela. E havia Meu também Deus. outras anotações grudadas em várias outras portas do complexo do apartamento, todas em branco, em cores variadas. Olha aqui, ó. Eu tô quase chorando de novo. Cara, eu acho que deixar em branco é pior ainda. Nossa, realmente. Eu tenho algum recurso legal para isso? Eu não tenho prova alguma, exceto pelas anotações. Mas todas elas foram escritas com minhas canetas e em post-its que são meus. Então poderia parecer que eu forjei elas. Contatar a polícia poderia me dar problemas se eu não puder determinar quem poderia ter feito isso. Só quero ter certeza para não perder meu tempo. Eu deveria consultar meu senhorio? Ele também mora no mesmo complexo de apartamentos. A teoria dele, inicialmente, era que o senhorio tava perseguindo
perseguindo ele, tava stalkeando ele, tava fazendo o que o autor do primeiro post achou que outra pessoa estava fazendo com ele também, que era, tipo, querer ferrar com a cabeça, fazer esses jogos mentais e, enfim, coisa de psicopata, não sei. Um tempo depois, esse cara editou o post dele, o Bradbury, editou o post dele e colocou no final a seguinte frase: eu peguei uma carta antiga do meu senhorio de quando eu me mudei pra cá e a letra é igual. Isso pode servir de evidência, ok? Então tudo indica que ele realmente está sendo stalkeado pelo senhorio dele. Eu abri os comentários desse post, certo? E ali, mais uma vez, estavam várias e várias teorias sobre o que poderia estar rolando. Muitos comentários dizendo que ele estava sonâmbulo e realmente estava escrevendo essas coisas. Mas um médico chamado Tom Scammell, que ele é diretor de uma clínica de transtornos de sono em Boston, comentou nesse post e disse o seguinte: escrever seria algo incomum de acontecer, porque escrever é uma função que exige um alto nível de cognição, especialmente sentenças bem formadas e bem escritas como nosso senhorio não está me deixando falar com você, mas é importante que nós falemos. Ou seja, uma coisa é muito lógico, certo? Pra você fazer durante um momento de sonambulismo. E dentre as outras teorias, um engenheiro chamado Ken Roach, que depois de um tempo participou de um podcast chamado Endless Thread, diz que muitos posts nesse subreddit são feitos por pessoas com doenças mentais que ainda não foram diagnosticadas. E acabam comentando coisas que beiram a teoria da conspiração. Tanto, eu tô sendo perseguido, ou o FBI implantou um rastreador no meu braço e coisas do tipo. Só que o Ken Roach, esse engenheiro, não parou por aí. Ele entrou no perfil do Bradbury e viu os posts antigos dele no Reddit. E entendeu que ele realmente não sofria, não aparentava pelo menos sofrer de uma doença mental não diagnosticada, porque eram posts mais comuns, não eram esses tipos de histórias que beiravam a teoria da conspiração. Só que o Roach achou um post interessante que chamou a atenção dele. Ele comentou: uma coisa me chamou a atenção. Havia um post em um sub de design de interiores do Bradbury, em que ele perguntava como encaixar uma mesa e uma cama em um apartamento muito apertado, pro qual ele iria se mudar, e que não havia nenhuma janela. Assista no chat. Isso me fez pensar, um apartamento em Boston, sem janelas, claro que ele deve estar alucinando. O senhorio não estaria entrando e deixando notas. Mas por que ele estaria alucinando? Isso chamou a atenção dele porque era um espaço extremamente apertado, sem janelas, em que ele queria juntar uma mesa e uma cama. Então o lugar é extremamente apertado, certo? E com pouca ventilação. Essa história fez com que o engenheiro Ken Roach lembrasse de uma outra história que ele passou, em que a mulher dele e o cachorro dele quase morreram, depois que ele esqueceu o fogão ligado no seu barco e o monóxido de carbono infestou o local. Se ele não tivesse aberto uma janela, catástrofe teria acontecido, basicamente. Então ele fez o seguinte comentário no post do Bradbury sobre esses post-its misteriosos que ele achava que era o senhorio dele, deixando pra ferrar com a vida dele. Parece que você está sendo sincero. É possível que o seu senhorio esteja deixando essas anotações dentro do seu apartamento, mas não faria sentido algum no contexto que você as descreveu. É provável que você esteja escrevendo essas anotações para você mesmo, mas está esquecendo. Você costuma usar post-its como lembretes na sua vida ou trabalho? Isso pode ser algum problema de saúde mental. Você pode estar passando por algum tipo de transtorno dissociativo, ou pode ser algum problema físico. Você mencionou que você tem um quarto apertado sem janelas. Tem alguma chance de não ter ventilação suficiente enquanto você dorme? Ou algum vazamento de monóxido de carbono no prédio? Um detector de carbono barato, que talvez você já tenha, é o jeito mais rápido de descobrir. Você também teria muitas dores de cabeça. Você conhece seu próprio histórico médico e suas experiências. Se você acha que esse incidente pode ter sido causado por você mesmo, escrevendo essas anotações, não há vergonha alguma em chamar alguém qualificado para ter uma opinião. Quando eu li isso, eu pensei, beleza, eu entendo que tipo monóxido de carbono é extremamente letal se você tá exposto a ele há muito tempo. O que eu não sabia, e que eu comecei a me tocar, é que ele poderia estar alucinando por causa do monóxido de carbono e fazendo coisas que ele nem lembrava estar fazendo. Foi quando o Bradbury, o OP, respondeu esse comentário e disse: eu tenho fortes dores de cabeça e eu tenho um detector de monóxido de carbono aqui. Provavelmente devo tirá-lo da caixa e plugá-lo. Sim, Bradbury, você deveria plugá-lo. Depois disso, passou um tempinho, Bradbury fez um novo post atualizando a situação toda. E ele postou: obrigado a todos que mandaram sugestões e deram conselhos de como proceder, especialmente aqueles que recomendaram o detector de carbono. Porque quando eu pluguei ele no quarto, ele leu
100 ppm. ppm é parts per million. Too long, didn't read. Eu estava com intoxicação por monóxido de carbono e achava que meu senhorio estava me stalkeando. Pra vocês terem noção, pra uma pessoa começar a sentir os efeitos de uma intoxicação de monóxido de carbono, ela precisa estar exposta a mais ou menos 50 ppm por 8 horas. Ou seja, essa é a medida que os alarmes de carbono já começam a soar. Já tá perigoso. Ele tava com o dobro disso, por sei lá quanto tempo. Por muito tempo, inclusive, porque ele começou postando dia 15 de abril e o último post-it que ele achou foi dia 1º de maio. 200 ppm ou mais já causam sintomas físicos e é, tipo assim, fatal em algumas horas. Eu achei essa história muito louca, muito louca. Caralho, porque realmente. a gente acha que coisas absurdas podem estar acontecendo, teorias da conspiração e tal, quando na verdade mano, pode mas- ser algo simples como uma intoxicação por gás. É bizarro. E aí eu fiquei pensando, será que o OP do post original que eu li na Irlanda tava intoxicado por monóxido de carbono também? Se ele tava intoxicado por monóxido de carbono e deixando essas coisas, essas anotações raivosas, como ele disse, pela casa, desligando a água e fazendo outras coisas, que ele passaria a noite inteira comentando, o colega de quarto dele não deveria estar com intoxicação também? Seria uma coisa só do verdade. quarto dele? Seria uma coisa da casa inteira? Será que os dois estavam intoxicados e os dois estavam mexendo com a casa e não sabiam? Ou será que ele sabia dessa história e só quis fazer o post pra chamar atenção? A gente nunca vai saber, porque ele deletou o post. Porra. Só sei que eu estou comprando um detector de monóxido de carbono agora mesmo. Enfim, eu queria Nossa, compartilhar essa verdade. história com vocês porque eu achei muito informativa, inclusive, mas ao mesmo tempo muito louca também. Eu nunca imaginei que alguma coisa dessa podia te intoxicar, fazer você fazer coisas que você não ia nem Nossa, lembrar. verdade. Vou ficando por aqui. Muito louco Aquele beijo pra quem isso. quiser. Mano, nunca ia pensar numa possibilidade disso, tá ligado? Mano, deveras monóxido de carbono, será que aqui também? Porque eu deixei o quarto tudo fechado. Porque não sei. Enfim, dá like, se inscreve. E ajuda nós. Pix ajuda.